Hoje eu estou aqui para poder passar para vocês, como eu tinha me comprometido, uma análise bem rápida sobre a economia política, o que ela significa, quais as características da relação da economia com a política e como que elas se desenvolveram em diferentes estados nacionais. Vou focar no modelo inglês e no modelo português. Esse último nos interessa muito por causa da colonização do Brasil, da formação brasileira e da economia política brasileira, que é o que nos interessa mais para frente, no próximo trabalho nosso. Então, primeiro, o que é a economia? A economia tem uma série de definições, mas considero que a mais clássica, mais importante delas, é de que a economia é o estudo das relações sociais dos seres humanos entre si, na busca de superação de suas necessidades, se relacionando com a natureza e transformando a natureza através dos seus meios de produção. Então, se nós quisermos entender o que é a economia vai estudar a relação entre os seres humanos entre si e com a natureza através dos meios de produção para a superação de suas necessidades. Lembrando que as necessidades humanas, elas são infinitas, constantes, em uma natureza que é limitada. Imagine se nós tivéssemos que extrair da natureza apenas do que ela pode recompor, apenas do que ela pode nos oferecer, aquilo que toda a humanidade no planeta precisa. A natureza já tinha se esgotado. É aí que entra a interferência do homem na natureza e a mudança da natureza para atender o seu interesse. O ser humano transforma a natureza, como o ser humano recria as condições da natureza para suprir as suas necessidades. Fácil exemplificar isso. É só você observar o que está à sua volta e tudo que você consome, tudo do qual você precisa, vem da natureza. Ou de uma natureza transformada na condição em que ela se dá, ou de uma natureza criada e recriada pelo próprio homem para poder produzir aquilo que ele necessita. Parte considerável dos alimentos que nós temos vem de uma natureza produzida pelo homem. As plantações agrícolas, a criação de animais, dos equipamentos que nós temos, das ferramentas que nós usamos, seja esse equipamento eletrônico que eu estou usando para gravar esse vídeo, seja a forma como você vai assistir esse vídeo, seja o televisor, o sofá, a cama onde você dorme, os eletrodomésticos que você tem à sua volta, as roupas que você usa, os meios de transportes, tudo isso é fruto de uma transformação através de máquinas, fábricas, de uma logística de distribuição e comércio que permite tudo isso, transformado da natureza, chegar até você. A economia tem que estudar essa lógica. Existe uma demanda sobre essas coisas, sobre produtos, sobre serviços, e há uma produção desses produtos, desses serviços, para atender à necessidade humana. Na sociedade que nós estamos, na sociedade capitalista, a economia virou um campo de conhecimento específico. Se desenvolveu, se aprimorou, se consolidou enquanto uma área de conhecimento para poder se desenvolver através dessa área toda uma lógica de compreensão e atuação mesmo, transformação para a estratégia do ser humano na busca de suprir as suas necessidades. Então nós podemos entender que a natureza, de certa forma, transformada, que as condições que nós temos para a produção da vida humana sempre foi necessária para a nossa existência. E a economia vem a focar esses estudos para a compreensão de como que nós nos organizamos para a produção da vida, como nós exploramos a natureza na busca da superação de nossas necessidades, que, é claro, numa sociedade capitalista, tem como objetivo principal a acumulação de riqueza.
O capitalismo é a concentração do capital. O capital em espécie, o capital em estrutura de produção, a multiplicação de bens, a multiplicação da riqueza monetária. O capitalismo, enquanto sistema econômico, ele tem sua origem, esse sistema que nós conhecemos, nas práticas comerciais, nas práticas mercantis. É a mercadoria, a troca, que vai estabelecer as regras necessárias para a constituição do valor que se estabelece para as trocas de bens, para a busca de superação, através da aquisição daquilo que nós não produzimos. Então nós temos a multiplicação das trocas através da mercadoria, elemento fundamental para a troca. A mercadoria é uma condição, nós já falamos isso várias vezes, ela não é um produto, a mercadoria é uma condição. A mesa, a caneta, a bolsa, o sapato, a calça, o carro, o óculos, antes de serem um bem usado pelas pessoas por uma determinada finalidade, só chegaram à mão dessas pessoas porque foi uma mercadoria, foi um objeto de troca. E para a troca ser feita é preciso estabelecer nessa troca um valor. Como saber quanto mede um carro em comparação com uma mesa, em comparação com uma caneta, em comparação com o aço necessário para a produção do carro, os componentes elétricos para a composição dos carros, a mão de obra na fábrica do automóvel que vai produzir o carro, tudo isso tem que ser medido em valor para você fazer o cálculo e equacionar qual o valor que o carro vai ter. Então, o valor do carro é a medida da condição de sua produção, que envolve também tributações, envolve impostos, envolve a busca da concentração, da acumulação. O carro não será vendido apenas como resultado objetivo e somado de tudo o que custou a sua produção, mas também da própria projeção da permanência da produção do carro. A fábrica que faz o carro deve manter fazendo carros. E um carro deve ser a possibilidade objetiva de outros carros serem feitos e de você mudar as condições dessa própria produção. Logo, o capitalismo é um sistema econômico em que nós podemos medir a vida humana, o quanto a vida humana tem um valor. E a vida humana em todos os seus sentidos. Tudo que na sociedade capitalista implica na sobrevivência do ser humano, o ser humano tem uma medida de valor sobre o custo de sua própria vida. Afinal, tudo que você precisa para você viver, tudo que é necessário para você, tudo para a superação de suas necessidades, implica no valor de troca, na aquisição. Não à toa a gente tem um salário, tem um rendimento, tem o dinheiro para poder fazer desse dinheiro o instrumento, a moeda, de obtenção do intercâmbio das coisas. É com o dinheiro que eu troco, por exemplo, o meu trabalho, que tem um valor, recebo ele em dinheiro, em troca das coisas que eu preciso. O pagamento da água, da luz, o pagamento da roupa, de um aluguel, do pagamento do carro, do pagamento do alimento, de tudo que eu preciso para me manter vivo. Logo, o meu rendimento vai me dar condições melhores de superar minhas necessidades ou condições mais limitadas de superação dessas necessidades. Eu não posso ter tudo o que eu quero, eu posso ter tudo o que eu posso adquirir. Se desejo ter, se a necessidade é alimentada e estimulada, ela esbarra na condição objetiva de você poder adquirir. Então existe aí uma diferença significativa na construção dessa condição. E o que é interessante nisso é de que a economia, nesse papel, nessa análise desses fenômenos, ela é fundamental na gestão de uma sociedade. Não só de uma pequena sociedade, de uma economia regional, a chamada microeconomia, como também na análise da complexidade das redes de relações que envolvem o que a gente chama de macroeconomia, a economia mundial, a economia internacional, os fatores externos que influenciam no comércio interno. Vou pegar o Brasil, parte considerável do que nós produzimos vai para o mercado externo e é as vendas do mercado externo que traz para dentro do Brasil recursos e condições para o desenvolvimento do mercado interno. Algumas regiões brasileiras estão focadas na produção de bens para exportação
E elas precisam desenvolver localmente essas condições para poderem continuar abastecendo o mercado externo, que é o que favorece a manutenção do mercado interno. Se podemos ter a condição que temos aqui, essa condição está ligada a uma economia internacional. Então, essa economia é um campo cada vez mais importante para a compreensão do que é a vida humana em toda a sua dimensão. Logo mais a gente volta para falar sobre outro tema, sobre o poder, sobre a política.